Opa, minha gente, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam nesse mundão de meu Deus. Olha que live legal nesse domingo de final do Campeonato Pernambucano. Eita, rapaz. Eu tenho amigo meu que tá doidinho, não sabe se almoça no campo, se almoça em casa, se dorme, se não dorme. Eita, vai ser muita emoção hoje, né? O clássico dos clássicos. Ninguém é de ninguém. O primeiro jogo foi empate 3-3. Quem ganhar o jogo será o campeão. Se for empate de 0-0 ou 10-10, teremos pênaltis no Estádio dos Aflitos. Vai estar lotado. Que bom que a torcida visitante vai marcar presença, né? É importante que todas as finais do Campeonato Pernambucano tenhamos torcida mista, né? Torcida do adversário sempre no campo dos Aflitos, ou na Ilha, ou no Arruda, e vamos esperar aí grande arbitragem e um grande futebol, que foi assim que aconteceu no primeiro jogo. E hoje vamos ter aqui um bate-papo especial sobre essa final do Campeonato Pernambucano. Deixa eu convidar aqui na tela meu amigo Marcelo Lopes, diretamente de Floripa, desejando aí um bom domingo para você, Marcelo. E o Figueirense foi rebaixado no Campeonato Catarinense, meu velho. Bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia a todo mundo aí que assiste o canal do Wellington. É um prazer estar de volta. Estava com saudade aqui de conversar contigo, de a gente trocar essa resenha aí sobre futebol pernambucano, principalmente depois de ver aí, né, a final acontecer, uma final depois de muitos anos a gente não vê uma final assim que chama tanta atenção, que está puxando muito, né, as redes sociais, a cidade de Recife, Pernambuco, todo mundo está comentando. E sobre o Figueirense, meu amigo, realmente aqui está um luto gigantesco, ninguém acredita na situação que está o Figueirense. Apesar de ter passado, né, na fase aí da Copa do Brasil, que deu um respiro ali, né, de financeiro, mas a gente está vendo aí o Figueirense indo para um buraco que parece que não quer sair. Então, ter cuidado para nenhum clube, né, de Pernambuco chegar nessa situação, ser rebaixado para a segunda divisão no estadual é uma coisa grave, grave demais para qualquer clube que é principal, né, do estado. Ô Marcelo, deixa eu aqui agradecer aos patrocinadores do nosso canal, a Pitu Mania de Brasileiro, né? A gente está fazendo essa live, lembrando que o streaming agora deu uma bloqueada nas vinhetas, por isso a gente vai fazer na seca, que é a moda antiga, essa live. Então, Pitu Mania de Brasileiro, Veja Incorporações Limitada, abraçar os amigos da Young Gráfica também, Raica Autopeças, aliás, minha gente, quem participar. Deixa eu ver uma coisa aqui, minha gente. Daqui a pouco eu falo. Raica Autopeças. Eita, fica em Camaragibe. Tem troca de óleo, filtro de óleo, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, tem tudo. Na Raica, parece um shopping, meu amigo. Você chega lá, entrega seu carro e tem de tudo. Inclusive vende peças também, né? É importante. O cara chega numa oficina, aí vai comprar tal peça em tal lugar, já fechou a outra loja, é uma confusão da gota. Na Raica tem tudo. Um abraço ao meu amigo Dominguinhos, do Armazém Coral, que deve estar uma pilha de nervos hoje. Viu? Rubro-negro de 4 costados, o Dominguinhos. Em nome também da Prefeitura de Vitória de Santo Antão, aí, com 400 anos, está completando 400 anos. Felipe Cabeçotes, também patrocinador aqui do nosso canal. Solda de alumínio, recuperação de cabeçotes. Hoje em dia, o que tem de carro, meu amigo, com cabeçote... Já tivesse bronca de cabeçote já no carro, Marcelo? Demais. Quem nunca, né? Quem nunca? Foi recente, tá? Foi recente, não foi muito tempo, não. Eu tive em 2025, 2024, 2023. O meu foi 2024. É para raspar a conta, viu? Foi 2024. Max Giro Distribuidor, grande abraço a todos que fazem a Max Giro. Deixa eu ver mais aqui, rapaz. Rapaz, um abraço também ao Max Andrei, Dr. Max Andrei, da Ultramax, né? Que é referência em ultrassonografia. Grande rubro-negro também hoje, ele disse que não sai de casa para nada esperando o jogo. Olha, gente, vamos ter daqui a pouco o Anderson Gomes também aqui, repórter super experiente, para bater um papo conosco.
Ele está chegando já, daqui a pouquinho, acho que 10, 15 minutos, o Anderson vai dividir tela aqui conosco. E você já deixou o like? Ainda não? Olha a hora, deixa o like, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos, minha gente. Olha, tem um Pix aqui colaborativo do nosso canal. Quem ajuda, sempre eu coloco o nome na tela. Está passando aí na tarjazinha amarela embaixo. Olha, Bate-Papo Esportivo, colabore no Pix, welaraújo@hotmail.com é o nosso Pix para você fazer a tua doação, o teu incentivo. Eu estou falando agora, viu, Marcelo, sempre nos vídeos, que não é por minha causa, não, é qualquer um que gosta das mídias alternativas, que se puder colabore, não só ajude o meu, não, ajude os outros canais também, porque é o futuro que virou o presente, as mídias alternativas. Então, eu mesmo não assisto mais aqueles debates tradicionais de televisão. Eu prefiro com meninos aqui do NE, outros debates, para lá, canais do Náutico, assisto, Santa Cruz, do Esporte. A mídia alternativa. Queria eu, na minha época de adolescente, 15, 16 anos, ter o YouTube para assistir o que eu quisesse, hein, Marcelo? Pois é, meu amigo. E assim, é engraçado que quando eu ligo a minha TV, a primeira coisa que eu já configurei para abrir o YouTube, né? E aí já entra ali nos meus inscritos, nos canais inscritos ali. E eu sempre fico olhando o teu canal, olhando de outros canais também que fazem parte aí desse processo de falar sobre futebol, né? Então, tem tudo ali que eu gosto, tudo que me deixa à vontade de assistir. Eu sei que vai ser legal bater esse papo, ver lives acontecer como essa. Então, isso tudo aí deixa a gente muito animado. Quem dera que tivesse, né, atrás isso aí, seria maravilhoso. A gente ia no que a gente quer ver, né? Então, sensacional. Hoje o YouTube proporciona isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Essa semana, quem gosta de ver pênalti teve, viu? Foi pênalti até umas horas na Copa do Brasil. Olhe, foi tanto do pênalti que a gente não sabia para onde olhar. E eu vendo esses pênaltis, eu queria te fazer uma pergunta, vou fazer o Anderson assim que ele entrar. Eu sinto saudade da prorrogação. Eu acho que você, numa final de campeonato, tem que ter prorrogação. Por quê? É o limite do limite do limite de você ganhar na bola, no jogo. E eu acho muito cômodo. Terminou 90 minutos, pênalti. E aí, eu que bato muito em jogador ruim, e aí eu defendo a classe de jogadores de futebol, porque o ano vai embora com um pênalti que o cara erra. E fica marcado o jogador. Fica marcado de um jeito quando perde um pênalti. Você é a favor, ô Marcelo, da volta da prorrogação? Total, Elton. Eu acho que a prorrogação ela ajuda, às vezes, o próprio jogo se tornar melhor, né? Às vezes o jogo, por exemplo, do Sport parecia que era um jogo que a gente não conseguia acreditar que era um time jogando contra um outro sem série, e você vê aquele futebol ali apresentado de uma forma, né, terrível, né? E às vezes você dá uma relaxada ali, vê que tem uma pressão maior e acaba tornando esse futebol até um pouco mais vistoso, podemos dizer assim. Mesma coisa do Santa Cruz, né? Em todos os aspectos acaba sendo, às vezes, uma prorrogação melhor do que o próprio jogo normal. E aí você consegue ter nesse jogo muito mais emoção em todos os sentidos. A gente tira pela Copa do Mundo, que tem, né? Na prorrogação da final, quando teve Argentina e França lá, a prorrogação foi 1000 vezes melhor do que o próprio jogo normal. Até aí, depois para os pênaltis ali, né? Quase que a França faz aquele gol no finalzinho ali na prorrogação. Foi sensacional. Então, teve Copa até com gol de ouro. Que vigila, ali é que o bicho pegava mesmo. Aí eu já não concordo, né? Não precisa ter gol de ouro. Muita emoção, né? Não? É muita emoção. Não, aí né? É demais, pô. Você fica muito mais tenso do que o pênalti. Fica mais tenso que pênalti. Um escanteio, o cara já infarta. Exatamente, pô. Não dá. Qualquer lance, o cara infarta. Qualquer lance. É verdade. Mas você concorda, né, que faz falta a prorrogação, né, nas finais do... Agora, por que não tem prorrogação? Por que tiraram a prorrogação? Sabe por quê, né? Televisão, né? Eu acho que é a questão de horário televisivo, que aí atrapalha os caras de voltarem a programação seguinte e por aí vai. Eu também já pensei nisso e provavelmente por esse motivo... Mas na Copa do Mundo não tem essa boquinha, não. Você vai se preparar ou vai. É verdade. Então, viu, gente? É a TV. Tem uma hora, tem 90 minutos, 100 minutos hoje em dia de futebol e a grade está esperando. Aí tem pênalti. Aí é nessa hora que eu torço para bater 30 pênaltis cada time. Eu quero ver ela parar no meio dos pênaltis. O desespero ali.
É o desespero vai entrar o programa? Não. Vai entrar, não. Vai até perder um pênalti. Você vai ter que engolir. Mas, torcedores do esporte, do Náutico, eu sei que você está querendo que a gente fale desse clássico. Anderson Gomes já chega. Mas antes de eu falar dessa final de hoje à noite, ô Marcelo, qual foi o teu sentimento da desclassificação do Santa Cruz para o Souza na Copa do Brasil? Realmente é muito ruim para Pernambuco, Wellington. Olha, sinceramente, a gente fica num misto, né? Um misto de decepção absurdo que o futebol pernambucano está virando. A gente está vendo o Santa Cruz chegando ao nível de ser pior, representando o Pernambuco no sentido de Copa do Brasil, do que um Maguari, né? O Maguari foi lá em Fortaleza, botou uma pressão gigantesca contra o Fortaleza e quase consegue a vaga de uma forma justíssima. O Santa Cruz não mostra isso em campo, né? A gente vê um jogo terrível, a gente consegue ver o Souza, parece que domina muito mais a bola ali do que o Santa Cruz, e aí chega nos pênaltis e descartam os penalidades de uma forma displicente, né? É complicado, Wellington. A gente fica triste por Pernambuco, principalmente por esse ponto, né? Que a gente vê um Santa Cruz, que é um time que tem massa, que tem torcida, e a gente fica naquela situação, né? Imaginando como é que vai ser no futuro, como é que vai ser as crianças, os filhos dos pais que são tricolores, que viram o Santa Cruz vitorioso lá atrás. Hoje, como é que essas crianças vão seguir? Provavelmente difícil. É bem difícil você ver essas crianças querendo seguir os passos do pai, da mãe, ou o que seja. Né? É complicado, assim. Para Pernambuco isso é horrível, né? Então, sendo bem claro aqui, é muito ruim para Pernambuco você ver o Santa Cruz nessa situação. E eu até ironizei, né, nas redes sociais, falando que o Pernambuco não conseguiu ganhar de Desportiva Ferroviária e Souza da Paraíba. Aí eu ironizei essas potências do futebol brasileiro. Pense em duas potências, não conseguimos fazer um gol, meu velho. Nesse nível, né? Nesse nível. É complicado. Também fica aqui essa parte para o esporte também. Apesar do esporte ainda ter, né, um time no papel que você possa entender que seja qualificado e dá para conseguir extrair alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente vê que parece que a camisa não está pesando também, sabe? E isso é importante tanto para o Santa Cruz, como para o esporte, como para o Náutico, que a camisa tem que pesar, tem que mostrar ali que, independente se está num mau momento, você tem que jogar, você tem que entrar em campo, você tem que mostrar que tem raça, que aquela camisa pesa. Aí sim, no esporte pesou na hora dos pênaltis? Pesou. Isso é bom, isso é legal, mas não poderia ter sido dessa forma, ainda mais porque estava jogando contra um time chamado Desportiva Ferroviária, que é do Espírito Santo, que o esporte nem joga, se jogou foi nos anos 70, ou seja, é um time sem divisão. Então, é complicado, né? Você ver essa situação hoje aí do futebol pernambucano. Bom, vamos entrar aqui no clássico de hoje. Eu sei que rolou uma celeuma de fake news essa semana, né? O Náutico preparou a sede, Sport tinha palco na ilha. A do Sport foi fake, a do Náutico me parece que ainda está lá, mas foi do Carnaval. Né? E o pessoal do Sport utilizou para dizer que a festa estava pronta, e eu fiz um vídeo, não sei se você viu, eu disse, olha, só o otário que não sabe que o Sport está com camisa pronta de tetra e que o Náutico está com camisa pronta de campeão, que ninguém prepara no vestiário. Exatamente. Burro é o dirigente que não manda reservar cerveja se o time deles for campeão. Burro é o dirigente que não reservar cerveja. Então o do Sport está reservando, o do Náutico está reservando, a sede do Sport está pronta, a do Náutico está pronta. E para mim isso não é celeuma. Mas o treinador vai usar isso na pré-eleição. Pode usar. Pronto. Em 2008, a final da Copa do Brasil, vacilou um segurança do Corinthians com a camisa do Corinthians campeão quando ele desceu do ônibus. Todo mundo bateu a foto, levou para o vestiário do Sport Civil. Aí já tá campeão. Ó. Quer dizer, tem o Corinthians, lógico, que estava com o chopp pronto lá em São Paulo. Né? Como o Sport estava com o trio esperando também. Então, você vê celeuma nisso aí? Uma demagogia, mimimi. É mimimi demais, velho. Então, eu acho que todos os times do futebol brasileiro, principalmente exterior, se brincar, fazem esse tipo de preparação, porque no final você sabe que um ou outro vai ganhar. Ninguém sabe, ninguém tem certeza de que um vai ganhar e o outro não vai ganhar. Assim, ninguém tem, né? Só se tivesse bola de cristal. Mas todo mundo sabe que alguém vai ter que ganhar. Então, para não ter que fazer as coisas no momento que ganha, já prepara antes, já deixa preparado.
para daí as coisas acontecerem. Não é questão de, ai meu Deus, como eles estão sendo muito arrogantes, porque isso e aquilo. É uma questão de você se preparar para uma comemoração que vai acontecer com a tua torcida. E se não tivesse, a torcida iria cobrar de todo jeito, porque pô, o pessoal não preparou nada, simplesmente deixou. Eu ia Parece que falar nisso agora. Isso é um clube irresponsável e desorganizado, né, rapaz? Exatamente, ia ser reclamação de todo jeito, aí no final das contas, enfim, é muito mimimi mesmo. O pessoal tem que parar com essa besteira. Eu acho que isso faz parte do futebol brasileiro e do exterior também. É verdade. Eu acho que. Agora. Bom, isso aí faz parte do molho. A gente só está dizendo aqui que é normal isso aí e quem quiser que use, cada um do seu lado. Marcelo, eu queria saber a tua opinião para a gente partir para o jogo de hoje, do jogo anterior. Todo mundo viu que o primeiro tempo foi do Náutico, no segundo tempo o Sport jogou bola e fez 3 gols no Náutico. Qual o tamanho de preocupação foi o primeiro tempo do Sport e qual o tamanho de preocupação foi o segundo tempo do Náutico? Eu estou fazendo o valor invertido aí, porque o Sport jogou muito mal o primeiro tempo e o Náutico o segundo. Qual a tua visão? O Sport ele precisa ter a noção de que o time precisa. Na verdade, eu acredito que a questão da escalação às vezes atrapalha um pouco o time do Sport. A gente já notou isso, que algumas escalações que o próprio Roger implementa pode atrapalhar mais do que ele acha que vai ajudar. Então, às vezes, isso está faltando um ponto para ele tentar treinar bem nessa semana aí, tenha treinado pelo menos nessa semana, para tentar colocar um time mais encaixado. Às vezes a questão do entrosamento conta mais do que a tática. Porque se um time entra com uma forma mais entrosada, com certeza vai conseguir levar o jogo de uma forma melhor. E eu acho que o Sport falhou muito nisso. Era entregando muita bola, errando muito passe, primários, passes de 2, 3 metros, coisas que, né, não se pode fazer, principalmente numa final. Então, o final é detalhe. Se você não tiver esse detalhe no engatilhado, você pode perder essa final. Então, eu acho que por parte do Sport foi muito isso. O Sport conseguiu ter muito essa displicência no toque de bola, teve alguns lances que também não chegaram a uma conclusão tão efetiva, e sem contar também, às vezes, um pouco a parte defensiva do Sport, que foi muito precária nesse primeiro tempo, né? O time ficou muito sonolento, a gente via que também os jogadores não conseguiam ter a disposição física, parecia que estavam com medo bastante, entraram para jogar. Enfim, precisa ter uma calma, uma concentração melhor, um time muito mais organizado fisicamente e também mentalmente, porque provavelmente mentalmente isso atrapalha muito, né? Eu acho que psicologicamente também é uma coisa que precisa ser tratada. Já do Náutico, eu acho que essa saída... o Náutico ele é um time que eu vejo, que ele tem aquele risco, né? Aquele risco absoluto de você ou vai ou racha, ou vai ou racha. Eu vejo o Náutico um time muito ofensivo, às vezes, o qual ele deixa um pouco a zaga dele um pouco desfornecida. Já notei muitos passes ofensivos do Náutico, onde o time sobe demais e às vezes desfornece muita zaga lá atrás. Às vezes você precisa ter zagueiros muito mais competentes para tentar cobrir isso e você não consegue. Pode ser o melhor zagueiro do mundo. É muito difícil, né? E até eu me lembro um vídeo teu comparando como era que Souza implementava isso, e eu acho que é basicamente isso, né? O que Souza fazia. Ele jogava muito na frente e às vezes desfornecia muita zaga, deixando a Deus dará para que o zagueiro se livre ali atrás. Quando via, já era tarde demais. Se pega um atacante com velocidade, por exemplo, nesse caso aí, você pode ver que o Náutico ele consegue ter muito mais posse de bola no ataque e você vê o time todo subindo. Se o Sport pega um contra-ataque ali, no nada um zagueiro consegue tirar, ele vai conseguir fazer um passe, que foi o primeiro gol, né? Ele vai conseguir fazer um passe em profundidade e pode deixar um jogador do Sport sozinho lá para decidir. Então foi assim o primeiro gol, né? A gente viu ali que foi, de fato, foi o defeito da defesa do Náutico, né? Que ficou bastante avançado, tentando fazer uma linha de impedimento ali totalmente errada, e aí ocasionou o gol do Sport. Então o Náutico precisa ter cuidado nesse processo de atacar demais e não olhar muito mais a defesa. Eu acho que o Hélio deve estar trabalhando isso. Eu acho que provavelmente ele deve ter visto o jogo e percebido essas falhas dos gols que o Sport praticou. E provavelmente pode ser que seja bem melhor do que no primeiro jogo. Já do lado do Sport, eu acho que Roger ele precisa ter essa concentração mais organizada, trabalhar mais esse lado mental.
esse lado físico, principalmente dos jogadores. Eu acredito que ele ter poupado ali a zaga, né? Ele poupou bastante a zaga, né? Botou a Ju e botou o Zé Marcos no jogo contra o Desportivo. Eu acho que ele já pensando nisso, para tentar ver se a zaga está mais descansada, mais tranquila, mais treinada mentalmente também, para conseguir entrar nesse jogo e ficar mais ligada no jogo, né? E para não acontecer situações como essa também, né? O Sport também cedeu os gols para o Náutico com duas bolas entregues, que foi esse pênalti e foi também o gol contra. Então, também tem que ter cuidado aí o Sport para a defesa não falhar como falhou no primeiro jogo. Ontem, inclusive, um torcedor amigo meu do Sport disse o seguinte: o Wellington jogou mal, jogou. O Náutico foi melhor no primeiro tempo, foi. Mas o Sport deu 3 gols ao Náutico. Aí a gente vai olhar direitinho: um pênalti, um gol contra e um vacilo sem precedentes, né? Um vacilo sem precedentes. Sim. Porque se você analisar direitinho, esqueça o passe errado do Sport, esqueça tudo, o terceiro gol do Náutico. O Náutico tinha 2 jogadores para fazer o gol na área. Porque o outro Sânia erra a bola, porque se ele acerta era gol. Exatamente. O Náutico tinha 2 jogadores entre a marca do pênalti e a linha da pequena área, 2 aos 49, 50 do segundo tempo. Ou seja, foi muito mal a defesa do Sport, né? Demais, Wellington. É impressionante, né? E aquela entregada de bola do próprio Zé Gabriel, né? Ali onde ele dá um chutão, onde ele chuta a bola quando tinha Zé Lucas do lado pedindo ali livre, né? Ele podendo fazer um contra-ataque ali perigosíssimo, exatamente observando a defesa que o Náutico, a dificuldade que a defesa do Náutico tem, que é ficar muito avançada, né? Porque já estava querendo empatar o jogo. Ele poderia ter feito um passe ali logo para Zé Lucas para daí sair um contra-ataque perigoso e fazer o quarto, se brincar. Mas não, ele preferiu chutar uma bola num rebote, por bater no jogador do Náutico caído, acaba gerando um contra-ataque e o Náutico acaba fazendo um gol, ainda mais com essa falha da defesa ali na frente, quando a bola subiu ali no cruzamento. Então, realmente, o Sport vacilou, né? Os 3 gols foram vacilos absurdos do Sport. Agora, então, para resumir, você acha que a situação mais preocupante é do Sport corrigir o primeiro tempo do que o Náutico corrigir o segundo tempo? Com certeza, eu acho que sim. O Náutico ele tem essa capacidade, lógico, né? A gente vê o Náutico depois fazendo as alterações no segundo tempo. Eu considero hoje o banco do Sport muito melhor do que o Náutico, então, por esse motivo, o segundo tempo também melhorou muito. E aí me permita, porque é o segundo tema aqui do canal e você já entra nele. Porque eu pensei assim, bancos do clássico. Quem tem a vantagem, Marcelo? Banco do Sport ou o banco do Náutico? Nesse ponto eu concordo que o Sport hoje tem um banco muito melhor. A gente percebeu isso no segundo tempo, né? Quando o Sport melhorou bastante. No momento que os jogadores do Náutico iam se cansando, né? O Dodô cansava, o Vinícius, e a gente sentia isso, né? Que o Náutico não tinha mais aquela potência ofensiva que estava tendo no primeiro tempo. A gente consegue ver ali uma queda de rendimento gigantesca, né? E aí foi entrando jogadores do banco do Náutico que a gente viu que manteve ainda essa deficiência ali de ofensiva. E aí o Náutico começou a cair bastante de produção e o Sport aproveitou isso. Por quê? Porque tem um banco de qualidade que entra para substituir ali e consegue fazer jogadas mais interessantes para fazer os gols que fizeram. Até que saiu o terceiro gol e virou o jogo. Então, hoje o Sport sim tem essa vantagem no banco de reservas e faz uma diferença muito grande. Pode ser que se espelhe o segundo jogo, o que foi o primeiro jogo? Pode ser sim. Um primeiro tempo onde o Náutico seja bastante superior, né, consiga fazer bastante pressão no Sport, e no segundo tempo, quando se cansar, pode ser que o Sport, com as modificações, acabe melhorando mais e aí fazendo um jogo muito mais parelho. Rapaz, e aí fica uma preocupação, a gente pensando em termos de futuro, no Náutico da Série B, né? Tem que contratar também, porque o Náutico tem veteranos, tem Vinícius, tem jogadores já com a idade avançada, porque vou dar um exemplo aqui, se perde um Vinícius para a Série B, e aí? Exatamente, meu amigo. É exatamente isso, né? A gente fica entendendo como o banco é importante hoje no futebol, em geral, né? Hoje, jogadores que são
presença e que fazem uma diferença muito grande. Por exemplo, o Dodô do Náutico. Você consegue imaginar alguém que consiga substituir Dodô ao manter o rendimento dele? Eu acho difícil, né? A gente não consegue imaginar alguém que possa fazer o que o Dodô faz. O próprio Vinícius, o próprio... enfim, vários jogadores ali ofensivamente do Náutico, a gente consegue entender que são jogadores que têm qualidade, mas quando cansam, perde totalmente essa potência aí ofensiva, e pode ser um dos problemas do Náutico na Série B, ainda mais por causa da extensão da Série B, né? Pode ser que lá na frente um seja expulso, um também seja, precisa botar alguém que faça sombra e não consiga dar essa pessoa para fazer isso. Então, seria interessante fazer essas contratações aí para ajudar. Eita, meus amigos, estão gostando aqui? Daqui a pouco o Anderson Gomes. Será que Anderson Gomes vai chegar, rapaz? Vai pra gente aqui esticar o papo nesse domingo pela manhã, um presente que a gente está dando aqui para vocês para falar dessa final do campeonato pernambucano. Sistema de segurança, segundo Evandro Carvalho, está tudo ok. Rua Manuel de Carvalho, vamos botar um tapume no meio da rua ali para a torcida do Sport chegar, e a do Náutico também. E atenção, você marginal que está pensando em perturbar, a polícia está lá, viu? A borracha vai comer no centro para quem quiser perturbar. Teve um lance desse de tapume dividido, que um cara, na maldade, jogou uma pedra para o outro lado do tapume. Quando chegou em casa, a mãe dele estava hospitalizada. Cuidado você, viu? Quando for jogar uma pedra, não cair na cabeça da sua mãe. É basicamente isso que eu queria dizer. O tal do marginal é brincadeira. É bem isso mesmo, tem que ficar ligado, porque volta para você. É verdade. Bom, a gente falou aqui de pênalti. E se tiver pênalti final nos pênaltis, hoje nos aflitos, qual o histórico de Thiago Couto e de Muriel? Você lembra, Marcelo? Olha, Thiago Couto e Muriel, eu acho que Thiago Couto hoje, eu acho ele como goleiro melhor do que o próprio o Kaique França, né? Quando estava no Sport, pelo menos nas penalidades. Eu acho que ele tem mais envergadura que o próprio Kaique França. A gente viu no jogo contra o próprio Desportivo ali, nas penalidades, onde ele conseguiu ter essa qualidade no primeiro pênalti ali. Ele pulou corretamente, pegou. Tudo bem que o pênalti não foi a maravilha do canto, mas ele tem essa envergadura. Tanto é que a bola na trave que o jogador do Desportivo desperdiçou, ele também já tinha ido na bola ali. Provavelmente ele poderia pegar se ela fosse no canto. Então, eu acho que o Thiago Couto tem essa melhor qualidade nos pênaltis, e falando do Sport em relação aos goleiros que ele teve. Já Muriel e Thiago Couto, eu não consigo ver hoje Thiago Couto ser melhor do que o Muriel. Eu acho que o Muriel ele deve ter um pouco mais de qualidade nesse processo de pegar pênalti, né? Até porque teve alguns pênaltis aí que o próprio Muriel já pegou recentemente, aí, acho que jogando no Náutico. Então eu acho que o Muriel nesse ponto deve ser um pouco melhor ainda do que o Thiago Couto. Mas se caso for aos pênaltis, vai ser eu acho que vai ser muito mais na conta dos jogadores, nas cobranças dos jogadores, deles estarem preparados para cobrar. Se os jogadores estiverem preparados para fazerem cobranças, né, de forma indefensáveis, porque existe sim no pênalti cobranças indefensáveis, não vai ter goleiro que pegue. Pode ser o Peter Cech, pode ser o melhor goleiro do mundo, mas não vai dar para pegar. Então tem que ser, hoje o processo mental ali para saber treinar bem, né, essas cobranças dos pênaltis. Eu acho que o Sport, principalmente, precisa treinar muito penalidade. Eu acho que está muito mais na conta do Sport hoje ir para os pênaltis, pelo fato do Sport não ser tão favorito quanto o Náutico. Então, por esse motivo, seria interessante o Sport treinar bastante, o próprio Thiago Couto, todo mundo ali treinar bem pênaltis. Já teve esse treino agora recente aí, né? Então, vamos ver se no Clássico acontece isso hoje. Eu não sei se vai acontecer, mas se caso aconteça, é bom já estar preparado, porque vai ser muito a questão psicológica ali para definir. Ô Marcelo, eu vou deixar aqui você na tela. Você é o treinador do Náutico e você é o treinador do Sport. O que é que você mudaria na escalação do Sport para a final de hoje? Eu soube que pode pintar um terceiro zagueiro, Aju. E o Náutico volta um zagueiro que estava machucado, né? Que é titular absoluto. Eu queria que você analisasse escalações, Marcelo.
Tá, vou começar primeiro pelo Sport. Eu acho que o Sport precisa manter um meio de campo um pouco mais ligado, né? É como eu falei no início ali, falando sobre o Sport, sobre os problemas que o Sport tem, e eu acho que o meio de campo hoje do Sport, os volantes do Sport, eles não estão criando essa segurança, né, no passe, na parte ofensiva, principalmente, do Sport. Entregando muitas bolas e às vezes errando muito e dando sequência aí a contra-ataques que o Náutico pode ser infalível, e o Náutico tem qualidade para isso. Então, precisa estar ligado ali no meio de campo. Então, hoje, o meio de campo perfeito para o Sport seria ter o Zé Lucas, né? Que eu acho que o Zé Lucas hoje corresponde muito bem a esse roubar de bola e conseguir manter a bola. Ele tinha muito esse problema de, às vezes, entregar a bola demais. Só que ele tem melhorado bastante. Eu acho que está melhor até do que o próprio Zé Gabriel. Então, eu acho que o Zé Lucas seria interessante entrar. Eu acho também que seria interessante ter o Iago Felipe, pela experiência. Eu acho que hoje Iago Felipe e Pedro Martins, Iago Felipe com essa experiência, ajudando o Zé Lucas ali, que já é mais novo, eu acho que os dois conseguiriam fazer um meio de campo hoje mais seguro para o esporte e com mais qualidade. Eu acho que Iago Felipe é um jogador também muito forte na capacidade de marcação, e ele também tem uma chegada muito boa no ataque. Então, eu acho que Iago Felipe e Zé Lucas seria uma das mudanças cruciais assim, para o meio de campo do esporte, né? E botar o meio de campo para pensar, né? Eu não sei se realmente vai ter a entrada de 3 zagueiros com a Ju. Eu acho que tem que manter os 2 zagueiros que jogaram no jogo passado, mas eu falei como qualidade, com a questão de mentalidade e também física, né, em dia, para que eles consigam ter capacidade de aguentar esse lado ofensivo do Náutico, saber correr, saber buscar tudo isso, né? Então, por esse lado, eu acreditaria numa escalação do esporte hoje com Thiago Couto, Filipinho, o próprio Ramon, o Benevenuto, mais o Pucci, né? O Pucci ali na frente, no meio de campo, o Zé Lucas, depois com o Iago Felipe, depois no meio com o Depena. Você não Daí, acredita que você não escalaria o esporte com 3 zagueiros? não escalaria com os 3 zagueiros. Eu acho que com Você 2 não dá para escalaria o você esporte com 3 manter. zagueiros? Não escalaria. Eu também acho muito. Eu não, acho que é recuar demais o time. Eu acho que não valeria a pena, né? Eu acho que o Sport precisa ter um pouco de ofensividade nesse jogo aí. Porque pode ser que esse problema que o Náutico tem, de subir muitas linhas, pode ser muito bom para o Sport lá na frente conseguir fazer gols. Então, se você recua demais, às vezes você não tem potência para isso. Então, eu não executaria 3 zagueiros hoje para fazer isso. A não ser que ele tenha que Roger tenha uma definição que faça com que 3 zagueiros sejam basicamente a parte defensiva do esporte, que não suba, que não faça nenhum tipo de ataque ofensivo, assim, de contra-ataques, e pode ser que aí ele consiga. Mas eu acho que dificilmente vai conseguir. Então, para mim, ficaria essa escalação, né? Aí nas pontas eu botaria o Barleta, botaria o ataque com o Zé Roberto e botaria depois o Yuri Castilho na outra ponta. Vamos para o Náutico. No Náutico, o Elton, eu acho que o Náutico ele já está com um time montado titular. Eu acho que não precisa mudar muita coisa. Eu acho que por mais que você esteja voltando com o zagueiro que já estava ali um tempo ali, né, machucado, e ele está voltando e está recuperando, seria um risco um pouco grande. Por mais que ele tenha qualidade e seja melhor até do que algum zagueiro ali do Náutico, mas eu acredito que hoje voltar com um zagueiro que estava com problema para uma final onde vai definir tudo, seria um risco muito grande. Eu acho que ele poderia entrar de acordo com o jogo, né, do que o jogo se mostrar, ainda mais porque o Náutico no primeiro tempo tende a ser melhor do que o Sport, tende a ser um time que vai ser mais ofensivo que o Sport. Então eu acho que o Sport não vai ser um time que vai implementar bastante ataque, vai pressionar o Náutico. Eu acho que vai ser ao contrário, eu acho que o Náutico vai ser esse time. Então eu acho que o Hélio poderia olhar esse ponto, né? Ver o Náutico atacando bastante, a defesa um pouco mais segura ali. E aí, com o tempo, vendo a zaga cansando um pouco mais, ele já fazia essa substituição para manter ali a zaga de uma certa forma mais firme. Então, eu acho que manter o time hoje do Náutico seria a melhor opção para o Hélio, né? E depois fazer essa modificação ali na zaga para recompensar ali os zagueiros quando se cansarem. Mas de imediato, eu manteria o time hoje do Náutico, porque ele se encontra. Eu não tenho na cabeça aqui o time todo do Náutico, eu até te peço perdão, mas
eu acredito que o time que entrou no primeiro jogo já seria suficiente. A gente viu o Náutico correspondendo e jogando muito melhor do que o Sport no primeiro tempo, e eu acho que isso vai ser crucial. Se o Náutico sai ganhando logo no primeiro tempo, fazendo um gol no Sport, já deixaria o Sport numa pressão muito grande. Eu fico imaginando, Marcelo, o que é que Hélio dos Anjos está pensando para hoje. Ele deve estar pensando assim: essa zaga entregou 3 gols no primeiro jogo, vamos forçar em cima desses caras? Sim. E a cabeça do Roger, a gente, a cabeça tá igual a bunda de menino, ninguém sabe a hora que a fralda será melada. É É, basicamente isso. é exatamente isso, Wellington. E assim, o que me dá mais medo do Roger é que a gente não vê evolução. Então, a cada jogo que a gente assiste do esporte, a gente já vê involução. É involução de fato. Porque a gente não consegue ver assim, nossa, esse jogo foi melhor do que o jogo passado. Sabe? A gente não consegue ver isso. A gente só consegue ver, nossa, foi pior do que o jogo passado. Então, assim, qual é a minha confiança de entender que esse time do esporte vai conseguir melhorar nesse jogo contra o Náutico? Eu espero, sinceramente, porque assim, eu vou dizer aqui uma coisa muito boa para o torcedor do Náutico, tá? Se o esporte jogar como jogou contra o Desportiva, como a gente tem visto isso muito nos jogos do esporte, que é involução, se o esporte jogar igual que jogou no Desportiva, ou seguir a tradicionalidade, que é evoluir, o Náutico já é campeão tranquilo. Eu cravo aqui, deixo bem cravado essa previsão aí para o torcedor do Náutico para ficar comemorando aí, pode fazer o que quiser. Mas, sinceridade, o esporte vai precisar melhorar muito do que jogou contra o Desportivo, porque Não, se a gente tirar de base, se a gente for tirar como medida da régua esporte e desportivo, não tem final. não tem, Não não tem final, tem. não tem final. Mas Essa que é a o que grande eu realidade. O que eu estou falando é, com o que a gente vê de forma tradicional hoje, o esporte jogando, jogo após jogo, a gente vê uma evolução, constância e evolução. Então, eu ainda não vi um jogo onde eu vou dizer assim, esse jogo foi melhor do que o jogo passado. Eu não consegui ainda ver esse jogo. Para mim, sempre O é ou segundo tempo não? parecido. O segundo tempo do 3-3 não? Não, então, em relação ao jogo que o Sport teve passado, no jogo do Náutico ali, do primeiro jogo, a gente pode considerar que foi uma constância, porque o Sport também falhou muito. Qual foi o jogo antes do Náutico que o Sport jogou? Foi contra Não lembro, não lembro não. foi o Retrô? Foi contra o Retrô? Se foi contra o Retrô, na final do na semifinal do Pernambucano, a gente viu que o Sport jogou muito mal também. Teve um tempo bom, teve um tempo ruim, e no final das contas a gente viu o Sport também nessa constância e involutiva. Então, assim, se isso se mantém, a gente sabe que o esporte não vai levar, não vai fazer o que é totalmente incomum, que é subir de produção. A gente está vendo aí o técnico Roger mostrando uma evolução muito grande no time do esporte, e isso está realmente afetando na pressão que ele está sofrendo, tanto com a torcida, como eu não sei se os dirigentes estão também, é o que eu sempre digo. Eu acho que se os dirigentes for um dia oposição a Yuri Romão, e eles sempre cobraram Yuri Romão pelo fato de não enxergar, às vezes, uma evolução de algum técnico, que eu via isso, né, da própria oposição na época, e dizendo que precisava demitir técnico e fazer isso, e mudar aquilo, eles também precisam agir dessa mesma forma. Né? Então, eles precisam entender que o time está evoluindo numa constância evolutiva. Então, a gente vai ter que ver isso aí, né? O próprio gestão do esporte com o Matheus Sotomayor, o Ítalo, eles precisam olhar isso aí com carinho, porque realmente o esporte está numa constância involutiva e a gente não consegue ver uma melhora nisso. Todo torcedor do esporte hoje está esperando que melhore, está esperando, está torcendo que melhore, mas a confiança, né, que vem de dentro, dificilmente a gente vai ter isso aí na cabeça. Né? Ninguém consegue ter isso na cabeça hoje. É incrível, né, rapaz? É incrível. Porque eu estava pensando aqui agora. Hélio dos Anjos, a gente sabe que campeão ou não tem prestígio, tem comando e vai comandar o Náutico na Série B. Sim. Roger, campeão ou não, você ficaria com ele? Eu acho que não, Wellington. Eu acho que o esporte tem mais a perder do que ganhar. Eu acho que quando você tem um profissional que você te dá mais perda a perder, mais situações a perder do que ganhar, você não pode ficar com um profissional desse. Eu acho que você precisa realmente mudar.
um respeito enorme pelo Roger. Eu acho ele uma boa pessoa, né? Ele é um ídolo do esporte, ele é um jogador que foi campeão da Copa do Brasil pelo esporte. Ele tem realmente essa particularidade de ídolo, entre aspas, pelo fato de ter conquistado, né, coisas importantes para o esporte. Mas a gente tem que entender que hoje o esporte precisa de um técnico que consiga fazer, pelo menos, um esporte, ou extrair, na verdade, né, do esporte, um time competitivo, ainda mais com a Série D, para mostrar para o torcedor que sofreu muito o ano passado, né? Então, a pressão que o Roger está tendo hoje é muito maior do que se fosse um esporte que não sofreu o que sofreu ano passado. Então, pelo fato de ter sofrido o que sofreu ano passado, o Roger acaba tendo esse problema aí. Então é complicado, velho. Tá mudo, Wellington. Eu estava falando aqui com o Anderson, que ele vai entrar já já. Para você beber uma águazinha, eu vou tirar você da tela um pouquinho e eu vou falar aqui para a galera pedir o like. Tá combinado? Fica cansativo, a garganta fica seca. Tá bom. Eita, minha gente, domingo maravilhoso de final de campeonato. Eita, minha gente. Quem ganha o clássico? Quem ganha o clássico? Quem vai ser campeão hoje à noite? Deixa teu comentário aqui na nossa live no canal WA Repórter 100. Deixa eu tirar aqui. E você demitiria Roger independente do resultado dessa final? Deixa teu comentário aqui que é muito importante. Estamos aqui com Marcelo Lopes, aqui na nossa live nesse domingo, para falar da grande final do Campeonato Pernambucano. Bora fazer o seguinte, gente, deixa o like. Eita, rapaz. Se inscreva no canal, você é meu convidado, e aperte o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. Além de deixar o like, você tem a opção de hypar, isso mesmo, hypar a nossa live, o nosso vídeo, para que o YouTube entenda que o conteúdo é interessante e você, obviamente, vai acabar ajudando. E a galera do Pix, minha gente, o Pix do domingo, rapaz. Olha passando aí na tela. Deixa eu ver que é welaraújo@hotmail.com. É o Pix para você colaborar a hora que você quiser e puder aqui na nossa live da final do Campeonato Pernambucano, rapaz. Eita, deixa eu voltar aqui, Marcelo Lopes, para a tela. Você está preocupado, Marcelo, com... Eu vou logo dar minha opinião. Eu não estou preocupado. Mas eu quero saber assim, você está preocupado porque o Náutico pediu arbitragem de fora? Você está preocupado com a arbitragem de hoje ou não? Não, de forma alguma. Eu acho que, assim, a arbitragem, até então, todos os árbitros que apitaram o jogo, principalmente no Pernambucano aí, né, das semifinais e final, eu não vi nenhum tipo de situação crítica ou absurda, né, ainda mais com o VAR sempre dá uma corrigida ali, outra aqui. Lógico, é muito ruim você ver aquela questão de tempo, eu acho que é a parte mais chata dos árbitros hoje, é a questão de tempo que leva para definir uma coisa que foi no VAR, que está ali sendo observado um gol. Às vezes demora muito, uma eternidade para dizer se foi gol, se não foi. Mesmo sabendo que foi gol, e às vezes você vê na TV, mas ainda assim tem que ir lá para análise. Isso é muito chato, mas E isso aqui para aconteceria. gente, e aqui para gente, Marcelo, a arbitragem do Marcelo Lima Henrique no último 3-3 foi perfeita. Foi ótimo, foi ótimo. O jeito dele de levanta o tareco, o cara se jogava, ele levanta, o jogo ficou dinâmico, não ficou aquele para-para, não teve cera, não teve cera. Isso, perfeito. Agora, eu fico até desconfiado com a arbitragem daquela. Sabe por quê? Porque não acontece duas vezes, não. É. Não acontece duas vezes, não. Mas isso aí seria, independente se for de fora, se for daqui, independente de onde for o árbitro, vai acontecer, Wellington. O pessoal tem que parar, às vezes, de acreditar que um árbitro de fora vai ser melhor do que qualquer outro que exista. E às vezes não quer dizer isso. Às vezes um árbitro daqui consegue também ser um árbitro que consiga fazer um jogo acontecer de uma forma boa. Então, tem que entender que às vezes não é só o árbitro que precisa ser o ponto focal do problema. O problema às vezes está no seu time e você aí fica querendo arrumar o árbitro como um ponto ali crucial para definir se seu time ganha ou se o seu time perde. Não é assim que funciona. Lógico, não estou aqui eximindo culpa de árbitro nenhum, né? Existe sim árbitros que falham bastante,
e que hoje o VAR tem ajudado bastante. A gente viu no jogo contra o Sport, do Desportiva recentemente aí, que o Sem Sport VAR, né, também rapaz? teve, sem VAR, a gente viu ali que o juiz deixou de marcar um pênalti Teve claríssimo. três lances naquele jogo que eu acho que o VAR interferiria. Era o pênalti para o Sport. Sim, Achei que o jogador do Desportivo deu um murro no jogador do Sport numa saída de bola lá perto do escanteio. Deu assim. isso. Deu assim. E Uhum. deveria ser expulso. E a mãozada que o jogador do A Sport deu na cara cotovelada. do. A cotovelada, é verdade. Zé Marco. Agora, hoje em dia, um jogo valendo 1,5 milhão sem VAR Pois é um é. negócio estranho, né, rapaz? É uma E, economia que. e uma coisa que eu achei interessante, Wellington, foi a questão da cera. Você pode perceber que o juiz, mesmo com o jogador lá caído no chão, ele disse: não, continua, joga, bate É a lateral, bate recomendação. lateral. É a E acho que recomendação. isso já aconteceu no clássico, né? No clássico passado, no primeiro jogo, e aconteceu nesse jogo e provavelmente vai acontecer nesse segundo jogo hoje. Então, eu acredito que isso aí já é uma recomendação dos árbitros não darem boquinha para jogador que cai ali com cãibra, que fica ali se doendo. Não, 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 não. Continua o jogo, deixa ele ali sofrendo. Náutico Esporte hoje, você acha que acaba nos 90 ou vai ter pênalti? Qual a tua expectativa? Olha, tem tudo para acabar nos 90, Wellington, dependendo muito do que de como o esporte hoje vai se comportar, né? Eu acho que a curiosidade maior hoje é ver como é que o esporte vai se comportar. Eu não consigo ver o Náutico, né, nesse mistério, né? Porque a gente vê Você um. veja, minha previsão do último jogo foi a seguinte: não tem empate. Minha previsão do último jogo foi Foi, não eu ia ter lembro do empate. vídeo. E teve E 6 gols, quase não mas teve um teve. empate. E teve um E empate, né? quase não teve mesmo. Eu até lembrei de ti na hora que o Sport fez o gol de virada. Eu achava que já estava definido 2-2 ali. Mas quando o Sport fez o gol de virada, eu disse, pô, ver que o Wellington falou, olha aí. Aí, no finalzinho ali, o Náutico foi lá e empatou. Mas também, com a quantidade de falhas que teve, eu só acho, Wellington, que esse Hum. jogo não vai ser igual o primeiro jogo. Eu acho que não vai ter tantas falhas. Eu acho. Aí eu Tá? queria apimentar essa sua opinião. Você acha que será um jogo de muitos gols também? Eu já não acho que vai ser tanto gols assim, tá? Eu acho que vai ser uma definição bem pobre, assim, de gols. O 1-0, 2-1, no máximo? máximo nisso aí, 2-1, 1-0, né? E por aí vai. Mais do que isso, eu acho difícil. Eu acho que vai ser um jogo muito truncado. E eu acho que os técnicos provavelmente devem ter trabalhado muito essa semana para evitar os gols que sofreram. Então, eu acho que os times, os dois, vão entrar muito ligados nesse ponto para tentar segurar o máximo ali. O que pode acarretar o jogo de 0-0 também e ir para os pênaltis, né? Por ser muito truncado, os goleiros se acabarem sendo os pontos cruciais do jogo, pode ser tanto para o lado do Muriel como do lado também do Thiago Couto. Então, tudo isso aí pode deixar o jogo muito mais truncado, né? Deixar o jogo 0-0 e vai para os pênaltis. E aí? Né? Então, o que foi 3-3 virou 0-0. Então, pode acontecer, né? Eu acho que vai ter muita correção em cima do que foi o primeiro jogo desse jogo. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas, como eu estava falando antes, eu acho que o Náutico não tem mistério nenhum de como vai entrar e como vai se portar. Eu acho que o Náutico já está bem definido nisso. Ele já entra já com a proposta de jogo definida e o Hélio tem isso na cabeça e já passou isso para os jogadores e os jogadores implementam. Já do lado do esporte, a gente tem o que a gente está vendo nos jogos anteriores. Uma constância involutiva sempre e a gente só tende a ver o esporte jogando muito mal. Agora, se vai melhorar, essa aí vai ser a grande questão. A gente não sabe. O impacto em termos de futuro, Marcelo. A gente está chegando na reta final, o Anderson vai entrar, aí eu faço aqui as perguntas para o Anderson. Você acha que o lado positivo e o lado negativo do impacto pós-final? Quando o juiz apitar a final hoje, vamos começar pelo mandante. O que representa Náutico campeão para a Série B e o que representa o Náutico perder o campeonato em casa para começar a Série B? O que é que você acha? O que é que você visualiza? Olha, para a Série B, o Náutico hoje entra como um time que vai estar com a moral muito alta, né? Ele vai trabalhar em poucos pontos negativos. Eu acredito que aquela parte ali do banco, né? Que ele vai tentar trabalhar ao máximo para um campeonato gigantesco que vai ser o Série B. Então, pelo fato de ser um campeonato extenso, o Náutico tem um time pronto,
né? Tem um time que ele pode colocar em campo e jogar contra quem quiser e jogar bem. O problema, de fato, vai ser quando esse time se cansa. E aí você vai ter que repor esses jogadores com um banco que às vezes não corresponde ao que aquele time fez. Eu acho que o Náutico vai ter que trabalhar isso. Se perde, vai ser muito mais crítico essa parte aí também de trabalhar no banco. Aí sim, a diretoria vai precisar correr atrás para contratar, porque não vai dar para entender que o Náutico hoje perder para o Sport, né? Não sei como vai ser a forma, se caso perca, né? Pode ser que seja de uma forma esdrúxula ou pode ser de uma forma que lutou até o fim, né? E dependendo da forma que seja, o Náutico vai ter que buscar aí essas peças para trazer ali para aqueles jogadores dele e fazer aquele time jogar melhor. Porque assim, Wellington, é muito difícil você ver hoje num jogo entre Sport e Náutico e você dizer assim, o Náutico é favorito. Hoje eu não consigo pensar, né, nos anos anteriores, a gente vê o Sport sempre lá na Série A, na Série B, o Náutico na Série C, né, e hoje aí depois você vê o Náutico já subindo para uma Série B e o Sport hoje na mesma série que o Náutico. Então, hoje você consegue ver o Náutico muito mais montado e entrosado do que o Sport. E hoje eu posso dizer com particularidade que eu vejo o Náutico muito mais favorito do que o Sport, diferente de outros anos passados, quando jogou o Náutico Sport. Ano passado, retrasado, ou que seja, a gente sempre via o Sport sempre superior, além de folha salarial, de técnicos também, ou seja, de tudo, de estrutura. Hoje a gente está vendo um Náutico que não tem tanta folha salarial como o Sport, mas consegue ter um time hoje muito melhor do que o Teve Sport. tempo de preparação, manteve o treinador, blá, blá, blá. Isso aí, esse sistema aí de se preparar antes com um técnico certo, com jogadores já pensados no Brasil, isso aí a gente sabe que não vai dar errado, né? Não vai dar errado. Pode até dar porque é futebol, mas dificilmente dá errado. Agora, e o Sport, o impacto ganhando ou perdendo? Já o Sport, ganhando ou perdendo, eu acho difícil você manter hoje essa desconfiança que você vai ter com o técnico que o Sport hoje tem para treinar esse time para uma Série B. Porque, assim, independente de peças que vão chegar ou não, o Sport precisa, sim, de peças para repor nesse time aí, que eu acho que esse time, por mais que tenha algumas peças legais, até né, um banco melhor do que o Náutico, ainda eu não vejo esse time ainda conseguindo fazer um bom campeonato na Série B. Precisa realmente de peças para serem titulares, para serem um time capaz ali de disputar pelo menos no G6 de uma Série B, pela grandeza do Sport. Eu estou falando aqui pela grandeza do Sport. Eu estou falando aqui de um time que precisa de manutenção numa Série B. Né? Então, se um time quer subir, quer brigar lá na ponta, né, numa Série B da vida, o Sport vai ter que contratar. E vai ter que contratar umas 4 ou 5 peças ainda, tá, Wellington? Mesmo chegada com o Biel, chegou aí também Roger ou sem Roger tem que contratar. Tem que contratar. Né? E o técnico, ele é ainda a cereja do bolo. Porque essa cereja do bolo, ela faz esse time aí definir se vai ser um time bom ou não. Eu acho que, assim, se o Sport perde para o Náutico esse campeonato, o Sport, independente da forma que for, tá? Eu acho que o Roger não deve ficar. Por quê? Porque a pressão vai ser muito grande. Primeiro, pela forma que conseguiu a classificação da Copa do Brasil. E segundo, porque vai perder para um Náutico um campeonato pernambucano, onde poderia ser tetra, e aí a torcida vai ser uma pressão muito grande, e isso pode influenciar bastante que a diretoria que hoje está acabe demitindo por insustentabilidade. Agora, se o Sport ganha, pode ser sim que ainda ele se mantenha. Mas eu acredito que depois dos jogos que vai ter agora da Copa do Brasil contra o Anápolis e depois dos primeiros jogos da Série B, a inconstância que eu estou falando aqui o tempo todo pode ser, na verdade, a constância involutiva pode ser uma das coisas que vai influenciar a saída do Roger com o tempo. Eita, Marcelo, e passou voando, né? Passou voando aqui nesse domingo, esse seu bate-papo. Anderson faz 5 minutos que diz, já faz 10 que ele disse que em 5 entraria. Ô, fariseu, pelo amor de Jesus. Pronto, para descontrair. O banco. Ele vai entrar agora aqui e aí ele toma meu lugar. Olha, Anderson Gomes, se você cumprir o horário igual ao time que eu estou pensando aí, o negócio vai ser feio hoje, no final do campeonato. Né? Vai ser feio. Então, nesse domingo, vamos esperar um grande clássico. E o cardápio hoje aí em Floripa, qual vai ser aí, Marcelo? Olha, uma lasanhazinha
bolonhesa, para deixar bem carregado para assistir esse jogo daqui a pouco, né? E aí. Aliás, eu esquecendo de lhe perguntar, rapaz, por que uma final dessa não é às 4 da tarde, né? Ou 5 Pois da é, tarde? rapaz. Pois é, bicho. Pois é. Eu também penso nessa mesma forma, né? Você tem que esperar até 6 horas da noite, porque para mim 6 horas já é de noite. Tem que esperar 6 horas da noite para assistir o jogo e ficar aqui gritando de noite, numa agonia danada, que é assistir esse jogo. Então, assim, é complicado mesmo. Mas vamos lá, vamos ver aí 6 horas. Apesar que o jogo passado foi legal, de 6 horas também deu para curtir bastante. Rapaz, hoje é o dia da mulher, rapaz. Hoje é o dia da mulher, rapaz. Dia 8, Eita. Rapaz. Rapaz, eu quero deixar aqui hoje tudo bem registrado, né? Aqui um abraço, um beijo para minha esposa também, que ela tá fazendo aí esse Dia da Mulher, para minha mãe, para minha irmã. São mulheres maravilhosas na minha vida que fazem uma diferença gigantesca. Então, quero deixar aí esse abraço para elas e um beijo enorme, que eu amo todas essas mulheres da minha vida. Eita, rapaz. Olha para aí, Marcelo, olha. No Dia Internacional da Eita, porra. Dia Agora sim. Internacional. Já Levantaram chegou a para dar uma plaquinha mensagem? me substituir. Dê logo a mensagem, logo, Anderson, pro Dia das Mulheres. Dê. Rapaz, um abraço para todas. Merecem demais, né? Merece muito mais respeito, consideração, né? Que esse feminicídio, né? Que tem aí matando mulheres adoidadas só porque é mulher, que isso acabe definitivamente, né? Não tem mais porquê a gente, numa época dessa, ainda ter que falar sobre isso, cara. O cara mata a mulher porque a mulher não quer mais ele. Quem foi que já viu uma coisa dessa? Então, esse dia é muito mais de luta, de firmação, né, das mulheres, de que elas podem fazer o que elas quiserem, viver onde elas quiserem e ficar com quem elas quiserem. Não cabe mais o homem resolver se a mulher deve continuar com alguém ou não, porque se não continuar, tem que matar. Quem foi que já viu uma coisa dessa, né? É bronca, viu? É bronca. Eu peguei pela metade da sua fala que houve um problema de conexão aqui, mas vai subir a placa, viu, Anderson? Você foi zagueiro, né? Você foi zagueiro, né? Sim. E, Marcelo, qual é a posição Dos de Marcelo? bons. Lateral esquerdo. Então sai o lateral esquerdo, Marcelo, e entra um zagueiro para fechar o time, hein, meu amigo? Fechar o time. Exatamente. Tava esperando essa. Eu já tô cansado aqui, eu já tava cansado aqui, já tava. Liga para fora, eu preciso de alguém para repor aqui esse lado esquerdo. Marcelo, obrigado, viu, Marcelo? Obrigado aí pelo papo. Isso? Que é isso, Elton, foi um prazer. Um ótimo domingo para você. Vai dormir um soninho daqui a pouco à tarde pro jogo ou vai emendar direto? Não, vamos direto. Vai se concentrar, né? Aí. Vai se concentrar, comer uma coisinha ali e tal. Mas antes que ele saia, Wellington, porque eu entrei agora, eu queria saber o sentimento dele. Não sei se ele já falou, mas está confiante, Marcelo? O Sport consegue esse título? Olha, como torcedor do esporte, eu acho que todo mundo sabe aqui, né? Que eu sou torcedor do esporte, mas como torcedor do esporte, eu acredito, sinceramente, que a confiança eu não tenho. Mas, no futebol, hoje tudo pode acontecer. Porque, assim, do que a gente tem visto aí dos jogos do esporte, né? E como eu estava falando aqui antes de você chegar, que a gente sempre... Eu não conseguia ainda me perguntar assim, nossa, hoje o esporte jogou melhor do que o jogo antigo. E isso me preocupa muito, porque eu não consigo ver hoje o esporte jogando melhor do que o jogo passado. Então, existe uma constância involutiva desse time que não me dá essa confiança. Então, por esse motivo, eu não tenho essa confiança toda, Anderson. Mas eu acho que futebol, né, depende muito também do outro time. Eu não sei como é que o Náutico vai se portar. Pode ser que o primeiro jogo provou o que é clássico. Exatamente. O Náutico teve para ganhar, o Sport inacreditavelmente virou o jogo e o Náutico empatou inacreditavelmente o jogo. Então, exatamente. Foi basicamente... eu acho que é a teoria acho que é do Vanderlei Luxemburgo, né? Que ele diz que decisão não é para se jogar, é para se ganhar, né? Decisão se ganha, não se joga, né? Não se joga. Isso. Marcelo, obrigado, viu, Marcelo? Então, só para resumir, eu acho que o Sport hoje tem tudo para ser campeão, mas ao mesmo tempo não mostra essa confiança para o torcedor, né? Então, a torcida vai com o pé atrás e o Náutico tem hoje o favoritismo total para ser campeão. Só depende dele. Eu vou. Valeu, Marcelo. Um abraço, meu querido. Abraço, meus queridos.
Valeu, Marcelo. Um abraço. Pronto, Anderson. Ficou 10 minutinhos aqui para a gente fazer uma zoada grande sobre essa final do É, campeonato. Eu vou fazer na filia as perguntas que eu fiz para Marcelo. pronto. Tá. O primeiro tempo do Sport foi preocupante no 3-3. O Sim. segundo tempo do Náutico foi preocupante. Quem tem que se preocupar mais nesse segundo jogo? Comparando da ruindade do Sport no primeiro tempo e do Náutico no segundo tempo. Wellington, veja, o Náutico fez um primeiro tempo que todo mundo disse que foi quase perfeito. Só que o Náutico pecou naquele terço final, né? Na conclusão das jogadas. Então, em decisão, não se pode perder os gols que o Náutico perdeu. Então, a diferença está aí. Quando o Sport voltou para o segundo tempo, que voltou melhor e que as oportunidades apareceram, o Sport fez. Então, no segundo tempo, o Sport cumpriu o papel que tem que ser feito. O Sport fez gol, né? Que é o que todo mundo espera dele. O Náutico teve a chance, o Náutico fez a 3, né? E poderia ter feito 6. Poderia ter liquidado a decisão já no primeiro jogo, mas deixou escapar. Então, há uma preocupação de um time que foi melhor durante todo o campeonato, porque isso é uma verdade. A campanha do Náutico mostra, não é à toa que ele decide dentro de casa, que ele tem um artilheiro, que ele tem o melhor ataque. Mas, olha, decisão, aquilo que a gente falou, tem que se ganhar. Então, não adianta ter tudo isso e, na hora H, você não colocar em prática aquele espírito de decisão, né, para vencer o jogo. Então, o Náutico pecou demais nas finalizações. Então, é um ponto preocupante. E o Sport, um ponto preocupante, é que não pode repetir o primeiro tempo que ele repetiu, que é da sorte para o azar. Porque se o Náutico não fez, se repete aquele primeiro tempo e o Náutico acerta o pé, vai embora a decisão. Né? Porque faltou o Náutico caprichar. Teve tudo para matar aquele jogo. E Thiago fez uma grande partida, o goleiro evitou, a sorte do Sport é que o Thiago acabou retornando na hora certa, porque o Raus não iria segurar aquilo ali. Pastilha ia levar uns 4 naquele jogo, Pastilha. Ia. É que no Náutico, na época do Náutico, eu lembro bem que a turma dizia o seguinte, é melhor Frigeles do que Raus. Não jogou nada, não sei como é que o pré-requisito foi buscar esse goleiro. Ele é fraco. Ítalo, o pré-requisito é Ítalo, o executivo de futebol. Pois Ô, é, Anderson, mas... O banco do Clássico hoje, o banco do Sport e o banco do Náutico, quem é que tem vantagem? O Wellington, há um equilíbrio muito grande, né? Claro, o Sport tem qualidade no banco. Não é à toa que Zé Lucas estava no banco, né? Acredito que hoje ele começa como titular, né? Só se Roger tiver maluco, né? Porque Zé Lucas tem que começar o jogo como titular. Mas veja, estava no banco. Então o Sport tem um banco com qualidade. Gustavo Coutinho, no banco. É um jogador que de repente ele vai lá e faz um gol, né? Ele perde 10, mas de repente ele pode fazer um. O problema é você ter 11 oportunidades de gol para ele perder 10, né? Pois é, agora, para mim, o banco do Sport é melhor. Tecnicamente falando, individualmente falando, o Sport tem as melhores opções. Você vê, o Náutico tem um jogador que é titular, que para mim não era nem para estar no banco, que é o Todinho. Para mim, eu até brinco, isso é melhor o Nescau. Eu ia falar isso agora, não ia perder a piada, não. Pois é. Não tem, é fraco. Para mim, ele não pode ser titular, mas ele está como titular. Mas assim, se você olha para o banco, individualmente, do goleiro ao último jogador, para mim o Sport tem um banco melhor, que pode alterar. Alterou tanto o Wellington, que no primeiro jogo ele entrou com uma formação meia maluca, isso é verdade, né? No segundo tempo, quando ele altera, ele muda o jogo. Eu digo Roger. Ele muda o jogo e quase ganha o jogo. Quase ganha o jogo. E veio do banco. Toda essa mudança veio do banco. Então, eu acho que o Sport tem hoje as opções melhores. O Náutico tem um time muito bom, base. Né? Um ou outro ali como opção, que pode ajudar. Mas, assim, no cômputo geral, individualmente falando, eu acho que o Sport tem mais opção. Thiago Couto e Muriel, se for para pênalti hoje, eu não lembro de histórico, a não ser esse agora do Thiago Couto, não lembro de outra decisão de pênalti. Mas Muriel, eu lembro que contra o Retrô não acertou nem o lado, viu? Do ano passado. Nada. Errou tudo. Isso é verdade. Teve a decisão agora, né? O Thiago acabou pegando, né? No meio de semana. O que a gente lembra de Thiago foi agora. Né? Exatamente, mas pegou, né? Jogo importante. Então, a pressão é grande, o Náutico joga dentro de casa, tem o apoio da torcida, tem. Mas o que é apoio, Wellington? Isso se transforma também em pressão. Então, não deixa de ser perigoso. É apoio quando a coisa está indo bem. Aí vira um apoio mesmo. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo. O Sport estava jogando em casa, torcida toda lá, levou um gol, virou pressão. Virou pressão, exatamente. Virou pressão. Exatamente. Se vai para os pênaltis,
Se vai para os pênaltis, a pressão é toda do Náutico, que teve a melhor campanha que joga dentro de casa. Então, agora, esse tema de melhor campanha, a gente lembra muito quando o Santa Cruz estava na Série D, que fazia uma campanha 80 pontos no primeiro lugar e saía no primeiro mata-mata. Pois é. Veja, outro campeonato. É outro campeonato. Decisão de mata-mata é outra competição. Agora, eu disse a Marcelo, viu, Anderson? Eu disse a Marcelo que eu lamento muito terem acabado com prorrogação. Eu acho uma sacanagem o cara ser campeão nos pênaltis. Tem que ser na bola, ir para a prorrogação e depois, sim, a terceira opção, pênalti. Mas a gente sabe que a grade da televisão não deixa mais, né? Não deixa mais. E se chegou a uma conclusão também que também não adianta muita coisa, não. Você só torna o grupo mais exausto, né? Os jogadores muito cansados. Eu lembro de uma decisão aqui em Pernambuco, um campeonato que não tinha pênalti, era o contrário. Tinha que acabar na prorrogação. Teve três prorrogações. E o Náutico perdeu faltando 1 minuto e meio. Gol de Mauro, na Ilha do Retiro. Isso foi em 77. E aí, depois daquilo, os jogadores desmaiando de cansaço. Aí disse, acaba com isso, tem a menor condição de decidir em prorrogação sem pênalti, que era mais grave ainda, né? Então, se tiver que escolher, é melhor num pênalti, então. Ô, Anderson, a penúltima aqui. Você é técnico agora do Náutico e você agora é técnico do Sport. O que é que você mexeria para essa final de hoje? O Sport tem que entrar com Zé Lucas, sem a menor dúvida, né? Acho que Zé Roberto tem que ser mantido, ele vem melhorando, né, de rendimento. A questão do Zé Roberto foi uma parada que foi longa, mas ele tecnicamente é um jogador bom, é um jogador que é explosivo, né, muito forte fisicamente, então ele precisa jogar. Para mim tem que continuar com o Zé Roberto, deixa o Coutinho como opção no banco. E a volta do Zé Lucas, para mim, ela é imprescindível, né? Uma alteração que ele já fez, que foi no gol, já 2 jogos que ele já modificou, não tem que alterar. Eu tenho uma grande interrogação na lateral direita, porque o Matheus é ruim de bola, né, Ué? Não, o Matheus ele não vai jogar, não. Não, é isso, que é porque um menino pagou pela experiência. Você sabe que Vinícius deitou e rolou em cima do garoto. Mas só que com o Zé Lucas, isso pode melhorar, essa marcação pode melhorar. Há um zum nos bastidores que hoje o Sport entra com 3 zagueiros, a Ju compondo a defesa. Acho vai tirar que é pensando... Não, aí sai alguém da frente, né? Pois é. Vai sair... Vai jogar com Barlete e Zé Roberto na frente. Veja, ele pode, não deixa de ser uma opção interessante, porque ele libera Filipinho. Ele libera Filipinho. É isso que eu ia falar. Filipinho está muito bem. E ofensivamente ele é muito bom. Né? Então, você com o terceiro zagueiro, você dá liberdade para o Filipinho, pode dar liberdade também para o menino na direita. Para o garoto subir mais e não se preocupar com a marcação. Porque foi um problema no primeiro tempo, que é Vinícius, o jogo todo, né? Mas principalmente no primeiro tempo, foi por ali que o Náutico criou as melhores jogadas nas costas do garoto, com o Vinícius, que está também muito bem fisicamente, com arranque. Apesar da idade que tem, o garoto não conseguiu pegar, né? Não conseguiu acompanhar. E o Náutico? Você mudaria o quê? Volta o zagueiro, né? Eu não gosto do Todinho. Eu não sei se o Matheus volta. Mas eu não sei se ele tira. Ele bota, não. Ele não confirmou ainda, o Wellington. Mas o Matheus estava parado, parou esses dois jogos, não lembro. Mas é melhor tecnicamente. O Matheus é melhor tecnicamente. É uma dúvida se ele vai voltar ou não. Agora, tem um jogador, Wellington, que ele precisa ser observado de uma forma diferente. É um jogador que fez um campeonato muito bom, estava sendo considerado o melhor jogador da competição, mas nas decisões ele simplesmente desapareceu. Dodô não jogou nada contra o Santa Cruz. Nenhum dos 2 jogos. E nada contra o... Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu soube. Que teve aquele clássico na Arena que Dodô começou teve um contra-ataque para o Náutico, que tinha 2 caras abertos, Todinho no lado e Vinícius no outro, e ele foi driblar, perdeu a bola e deu um contra-ataque. Eu soube que Hélio deu uma rasgada nele, na reapresentação, que parece que ele murchou até hoje, não jogou mais nada, não. Não jogou mais nada. Então, se não quer jogar, se não tem espírito de decisão, tira. Tem Juninho. Tem Juninho, que tecnicamente também é um bom jogador. Poderia fazer, já está bem, ele recuperou, passou um tempo por conta da cirurgia, mas é um jogador que tem qualidade técnica também. Porque assim, Patrick Alain foi embora porque na concepção do Hélio não tinha espírito de decisão. Não tinha aquele espírito... E está aprovado aí no Santa Cruz. Está aprovado. Mas aí o substituto, para mim, está no mesmo caminho, que é o Dodô. Tecnicamente, verdade. Não é? Tecnicamente, muito bom jogador. Sabe tudo de bola.
Agora, indecisão não é aquele jogo para o cara querer ficar enfeitando, segurando a bola. Não. Decisão é diferente. E ele simplesmente há 3 jogos que ele não joga absolutamente nada. E nos jogos mais importantes, que são os jogos decisivos. Então, ele não vai tirar Dodô, mas é um caso a pensar. Eu não gosto do Todinho. Eu já disse aqui, Todinho, esse cara não é para ser titular, ele destoa completamente ali na ponta. Você poderia tentar outra coisa ali, mas o Todinho, para mim, eu não começaria com ele. Para mim, isso aí era certo. Nas demais posições, o Náutico tem um time básico, não tem muito o que mexer, não, velho. Ô, Anderson, a final acaba nos 90 ou vai para pênalti? Aí é complicado, né? É difícil. Depois do primeiro jogo, né, que porque a gente nessa pergunta que eu fiz para você agora, vai englobar também. Você acha que vai ser um jogo também de muitos gols? Ou vai ser um jogo mais fechado? Por isso eu pergunto, vai acabar nos 90 ou você acha que vai ser truncado a ponto de ir para pênalti? Eu acho que esse jogo vai ser mais difícil. Não vai ser com tantos gols, não, como foi o primeiro, não. Porque agora as equipes vão se respeitar mais, tanto um como o outro. Né? Dizer, olha, se resguardar um pouco mais, tomar cuidado, porque o Náutico teve espaço demais para matar o jogo. No segundo tempo, deu espaço para o Sport matar o jogo, é tanto que o Sport virou no segundo tempo e por pouco não ganha a partida. Então, acredito no jogo mais truncado, mais cara de decisão. O primeiro jogo é o primeiro jogo, né? Você pode cometer um erro e corrigir no segundo jogo, mas agora não tem como errar. O erro é fatal, porque na última partida não tem para que errar. Se errar, acabou. É o campeonato que vai embora. Então, eu acredito no jogo mais pegado, mais truncado, com menos gols, mas emocionante, como deve ser, porque Náutico Sport, quando decide, é sempre assim, né? É com muita emoção. Deixa eu aproveitar também a sua experiência para fazer essa pergunta aqui para você. Vou botar na tela. Você demitiria Roger independente da final hoje? Wellington, vê só. Não é lógico que o Roger é um técnico ainda em crescimento, né? Novo, poucos trabalhos. Ele está começando um trabalho. É um estagiário. Eu acho que ele já passou dessa fase, né? Porque ele fez um bom trabalho no Londrina, ele já fez um bom trabalho em outras equipes. Agora, o tempo dele é curto, ele só tem 2 semanas. Então, assim, não se pode exigir tanto de um cara que chegou agora. Eu acho que o Marcelo disse que está vendo só involução. Não, mas não vejo só involução, o Wellington. Porque, assim, o que o Roger precisa colocar são jogadores certos na posição correta. Ele não pode deixar Zé Lucas no banco. Então, não é possível que ele definitivamente não tenha tomado a decisão de que é um jogador que tem que jogar. Porque é um jogador bom na marcação, muito bom na ligação e na aproximação. É um meio-campista moderno, não pode ficar no banco. Pô. Não tem cabimento isso. Então, tem um ou outro ponto aí que ele precisa corrigir. O primeiro tempo foi realmente muito ruim, mas o segundo já foi bem melhor. Mas é começo de trabalho. Veja, se esperou tanto... Mas eu quero saber do presidente do esporte, Anderson Gomes. Não tirava agora não. Não tirava agora não. Campeão ou não, deixava para a Série B? Eu deixava para ele começar o trabalho na Série B. Deixaria. Eu deixaria. Porque ele não teve tempo para trabalhar. A gente está avaliando muito precocemente. Não, o Sport não está jogando nada, o Sport nem tem todos os jogadores à disposição. Tem jogador contratado que não pode nem jogar o Pernambucano. Você tem que esperar um pouco mais, pô. É pouco tempo. Tem jogador aí, você sabe que o Sport tem jogador contratado, mas não pode jogar. Que vai começar a jogar no campeonato. Eu vi ontem de um ex-dirigente do Sport o seguinte: ele nem para o banco ia hoje. Mas não pode. Se ele fosse presidente. Mas eu acho precipitado. Eu acho que tem que segurar um pouco mais. Espera um pouquinho mais. Deixa ele passar aí essa classificação. Para se ter uma ideia do trabalho dele. Claro, se o trabalho não engrenar no início da Série B, não tem que esperar. Você troca logo, mas você tem que dar um tempo para o cara trabalhar. Tu já imagina, o Wellington, técnico de futebol, com 2 semanas, tu não está dando resultado, eu vou te mandar embora. 2 semanas. Eu sou muito sincero, ele estava fora segunda-feira, 7 horas da manhã do Sport, porque, na minha visão, se aproveita 15 dias de treino com o novo treinador. Aliás, há quem diga, Anderson Gomes, que Márcio Goiano é 1000 vezes melhor do que Roger, que está contratado pelo Sport aí. Márcio Goiano foi técnico do Náutico. Ou não? Foi. Foi do Náutico, não foi? Foi. E do Central também? E do Central também. Central também. Também. Anderson Gomes, antes de lhe perguntar quem vai ser o campeão daqui a pouco nos aflitos, olha que pergunta, hein? Eu queria que você desse sua opinião sobre isso aqui, Anderson. Santa Cruz eliminado em casa na Copa do Brasil. Qual o sentimento que você teve, hein? Para ser muito sincero, eu conversei com algumas pessoas. Eu não acreditava na classificação. Até eu conversando com o torcedor do Santos. Eu também. Pois é. É o Souza, eu digo, mas é o Souza mais arrumado
apesar de não ter feito um bom campeonato paraibano, mas de que o Santa Cruz não passa credibilidade, não passa confiança. O Santa está começando um trabalho. Claudinei vai ter que zerar o processo. Fazer uma reformulação nesse elenco. Tem jogador que não é nem para ficar no banco, tem que mandar embora. E contratar. Contratar jogador com uma qualidade melhor. Claudinei vai ter o tempo agora suficiente, um mês pela frente, para fazer isso. E ele vai fazer. Porque a informação que é uma reformulação já vai ser iniciada na próxima semana e tem que ser iniciada. Então, assim, eu não acreditava. Eu disse, olha, eu acho que não sei porquê, mas o sentimento é que o Santa não vai passar e não deu outra. Porque o Santa não passou. Meu sentimento era que nenhum dos dois iriam passar. É porque o problema do esporte é o histórico, né, de ser eliminado quando pega adversário sem série, porque o time nem série tem, você fazer um gol no time que não tem nem série. Time de pelada, né? Aquele era um time de pelada, Anderson. Time de pelada. Então o esporte, quando mutou os titulares no segundo tempo, aí não deu mais, né? Porque já vai no desespero para tentar resolver. Mas o Santa Cruz tem que reformular realmente, preparar, tem tempo, o tempo é suficiente para montar uma equipe melhor. Claudinei tem experiência nessa competição, tem experiência de montagem, para poder fazer um trabalho melhor, porque com esse time aí o Santa Cruz não vai para canto nenhum, não. Pode ter certeza. Eita, Anderson, hoje todo mundo aí de molho para a final do campeonato. Seu cardápio nesse domingo será o quê? Seu cardápio. Meu cardápio? Rapaz, no domingo eu gosto de comer um sarapatelzinho. Ah, rapaz, isso aí é para sexta-feira, Anderson. Isso é cardápio de sexta-feira. Não, é de domingo. Eu gosto de domingo, na hora do almoço. Uma buchada. Isso aí, buchada. O sarapatel não deixa de ser uma buchada, né? Só que não no bucho. Ele veio por fora, né? Porque você tem, na buchada você tem um picadinho, pô. Você tem um picadinho. É verdade. A buchada é boa, a buchada também é interessante. Anderson, como o povo está perguntando, Anderson. Cadê você no rádio, Anderson? Na verdade, você sabe que houve uma reformulação na CBN, né? Então, acabaram tirando o Romualdo. Romualdo tá narrando, mas ele não está contratado. Muita gente pensa que ele está contratado. Não está contratado. Ele está fazendo freelance quando há necessidade. Uma reestruturação da empresa. Achou por bem diminuir a quantidade de componentes e aí privilegiou quem já tinha outra coisa, quem não tinha, e eu acho que aí foi correto, né? Ricardo é só rádio, Tassis, que saiu agora, também era só rádio, e eu, Romualdo, não, a gente já tem outras atividades, então foi muito mais por isso, né? Privilegiar quem não tem nada, deixar lá, mas tinha que tirar. E aí saiu o Romualdo, e por enquanto estamos aí, Wellington, fora de rádio ainda, porque não tem tantas rádios assim, né? Há um projeto novo aí para ser implantado, vamos ver se será, né? Na Nova Brasil FM, que já implantou agora a nível nacional, começou a semana passada, e é um projeto para local. Então, a gente não sabe se isso vai acontecer, e se acontecer, se vai ter convite, se não vai ter convite. A gente está com saudade de Anderson Gomes, o repórter fariseu no Rádio Pernambucano. E para finalizar essa live, minha gente, começamos a primeira parte com Marcelo Lopes, estamos encerrando aqui com Anderson Gomes. Vai ter coragem de dizer quem vai ser o campeão hoje, Anderson? Não é questão de coragem. Para mim tem um favorito, que não sei se vai ser o campeão, é diferente. Porque o Náutico, é aquela história, né? O Náutico fez a melhor campanha, o Náutico tem hoje o melhor futebol aqui de Pernambuco, a qualidade do Náutico, o Náutico sabe jogar, o Náutico sabe o que faz com a bola, né? Pecou, não finalizou no primeiro jogo, isso é verdade, mas ele dominou parte do jogo. Então o Náutico tem uma qualidade melhor, joga dentro de casa, joga com apoio da torcida, por tudo que fez na competição, para mim ele é o favorito. Agora, está distante entre ser favorito e vencer a competição, porque o esporte cresce em decisões. Todo mundo sabe disso. O esporte pode não jogar, pode vir mal, mas aí na hora da decisão, o histórico do esporte é de crescimento. Então, eu vou apontar um campeão, não dá para apontar, mas se você perguntar, tem um favorito para o título, para mim o favorito é o Náutico para ganhar a competição. Agora, se vai ganhar, a gente tem que esperar, né? Tá preocupado com a arbitragem? Não, tô não. Também não, acho que... Ele é experiente. Eu acho que ninguém mais repete aquela arbitragem de Marcelo de Lima Henrique. Dá até medo hoje. Aquela foi tão boa da Ilha do Rio, foi tão boa que não vai se repetir, eu acho. Mas eu acho que tem tudo. Tem o VAR, né? Que vai ser comandado lá do Rio. Enfim, tem tudo para ser um grande jogo. O Náutico e o Sport, essas duas equipes, elas se preocupam muito em jogar futebol. E quando isso acontece, né, porque são duas equipes que brigam pelo jogo. Quando o time é muito disparado, tecnicamente inferior, ele vai para o pau, vai tentar dar pontapé, vai tentar usar a força para inibir o melhor futebol do adversário. Não é o caso.
O Náutico é um time ofensivo que busca jogar futebol, o Sport está no mesmo caminho. Então tem tudo para ser um jogo bom e vai ter disputa, vai. Toda decisão tem sempre aquela disputa que ele pega, né? Mas eu tenho a impressão e eu espero que a coisa caminhe bem. 2 torcidas, olha a responsabilidade das torcidas, porque foi dada uma possibilidade. Se tudo correr bem, como foi no primeiro jogo, ótimo. Se estabelece que dá para ter 2 torcidas. É o que a gente espera também, que é outro ponto a ser observado. Se teremos aquelas confusões, aquelas brigas, esperamos que não, para que a partir de agora se estabelecer 2 torcidas nos jogos aqui em Pernambuco. Então vamos desejar aí para quem for para o campo tranquilidade, ganhando ou perdendo. Amanhã já é segunda-feira. A vida continua, né? Já tem trabalho. Já tem trabalho, meu amigo. Já tem boleto para pagar na segunda-feira. Se você sentir muito, se esconda um pouquinho. Só sai depois do meio-dia, né, Anderson? Quem perder, só sai depois do meio-dia. Desliga o celular. Oculta o zap. Porque vai ser muita gozação essa final do campeonato. É assim. Para o ano tem de novo. Para o ano tem de novo. Não, tem esse ano ainda. É bom não esquecer que na Série B, Sport e Náutico se enfrentar 2 vezes. 2 vezes. Aí vai ser a gozação dobrada. Vai ser a gozação dobrada. Ainda esse ano. Ainda esse ano. Anderson, bom domingo para você. E vamos aí obrigado, uma grande final, né? Isso, a grande final. Obrigado. Vou almoçar com a Patrícia. Hoje tem que almoçar com ela, né? Que é o dia dela. E depois acompanhar esse jogo. Eu vou para o jogo, eu vou para o campo. Eu vou acompanhar lá no campo. Eu me lembro que é bom lembrar também um detalhe, Wellington, não sei se tu falou, mas a torcida no Náutico só viu o time ser campeão em campo em 74. Em 2020, com torcida. Em 2021 não teve torcida, foi campeão, mas a pandemia. Mas em campo, com a torcida presente no último jogo, é bom também lembrar isso. O Náutico ganhou jogos, ganhou o campeonato recentemente, só que jogando a segunda no adversário. A primeira em casa, fazendo papel na primeira e ganhando na segunda. Mas em casa, com torcida, o último campeonato foi em 1974. Gol de Lima. Eu tinha um ano. Tu tinha um ano, né? O Náutico, eu assisti o jogo. Por isso você tira. Então tu é velho, jogo... pagou, tá, meu amigo? Pelo amor de Deus. Eu tinha 12 anos na época. Já estava. Já assisti. E outro detalhe, o último tetra do esporte foi dos aflitos. Foi dos aflitos, exatamente. 2000 e alguma coisa aí. Por aí. Então, assim, tem todo esse molho, né? Todo esse molho. Eu acho que muito por isso o presidente do Náutico não tirou o jogo dos aflitos, né? Ele não teve essa coragem de tirar os jogos dos aflitos. Imagina. E se tira ele dos anos, matava ele. Não, e a chance do Náutico conseguir, depois de tantos anos, porque de 74 tu não era nem nascido, né? Tu tinha um ano. Eu tinha um ano. Tu imagina, de lá para cá, mais nunca. Eu iria tirar esse jogo dos aflitos? Não ia tirar. É verdade. É compreensível. Abraço, Anderson. Valeu, Elton. Um abraço e vamos ao jogo, né? Daqui a pouquinho tem essa primeira decisão. Isso. Um abraço, meu irmão. Tchau. Valeu. Pronto, minha gente. Anderson Gomes na segunda parte, Marcelo Lopes na primeira parte. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece de deixar o like. Aí, ó. Hypa também esse vídeo. Meus amigos. Se inscreva no canal, você é meu convidado. E aperte o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. Se quiser colaborar no Pix, durante toda a live, está aí. E aqui na descrição também, tem aí, ó, Bate-Papo Esportivo, colabore no Pix. O Pix é o welaraújo@hotmail.com. Pode escrever aí no chat quem será o campeão pernambucano na noite deste domingo. Grande abraço. E até mais tarde, porque será que tem cinta hoje? Para final de campeonato, eu vou pensar. Mas análise individual vai ter. Um bom domingo, gente. Saúde acima de tudo.